Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi. Sabe onde? Aqui no Rio de Janeiro, direto da Bienal do Livro 2025, no Chave Mestra Podcast, que você já acompanha a gente aqui no nosso canal do YouTube, mas agora num cenário diferente. Se esse é o primeiro episódio que você está assistindo, então dá uma olhada aqui no nosso cenário, nosso estúdio de vidro, em que a gente está aqui. Ao fundo vocês estão acompanhando, pessoal passando por aqui. Daqui a pouco vocês vão ter também a nossa próxima câmera ali da nossa escritora. Também você vai conferir todo mundo ao fundo, passando de lá para cá, de cá para lá, comprando seus livros, aprendendo com palestras, sessão de autógrafo e podcast. A gente está aqui muito feliz por mais um ano na Bienal e desta vez, claro, maior ainda o nosso stand e muito lindo, como sempre, mais um pouquinho maior, um pouquinho não, bem maior, e a gente está muito feliz porque a gente compartilha aqui a nossa história como empresa, como editora Chave Mestra, mas a história de muitos de vocês, escritores. E ela tá aqui, ó, já nos bastidores, super feliz, veio com um sorrisão no rosto aqui, a gente já conversou antes, e super feliz, por quê? Porque é um livro que tá com cheirinho de novo. O sucesso é delas. A nossa escritora que tá aqui com a gente, ela participa deste livro que está sendo lançado aqui na Bienal do Livro. E que delícia, gente, ter um livro lançado ainda aqui na Bienal é um marco para a vida, para a carreira, para tudo. E para a gente, como editora, é muito bom. E eu quero apresentá-la para vocês, que está no capítulo 7, que diz assim: vá com medo, a vida surpreende quem arrisca. Então, para você que quer se arriscar, mas quer entender melhor como que é isso, será que eu ponho o pé, será que eu não ponho, será que eu mergulho? Então, é com ela que a gente vai falar hoje, Daiane dos Santos. Tudo bom, Daiane? Tudo bem, bom Como é que dia. você está? É um prazer estar aqui com todos vocês e principalmente, né, na Bienal do Livro, no lançamento do meu primeiro livro, e eu estou muito feliz. Eu tô vendo, e a gente tá junto aqui, porque no seu sorriso já fala tudo. E o que para você é tão importante ter um livro, por exemplo? Porque é a sua primeira publicação, né? Por que é tão importante hoje ter um livro? Exatamente. Eu acredito muito que quando uma mulher ela compartilha a sua trajetória com verdade e sinceridade, ela ilumina caminho para muitas outras, né? Então, isso que me motivou a hoje estar lançando o meu livro, um pouquinho da minha história e sabendo que eu posso inspirar outras pessoas a acreditar em si mesmo, né? Porque o seu passado ele não determina o teu destino, mas ele te prepara para isso. Ótimo. E eu quero que você vê, já preparamos tudo, tem a sua água, que é para você tomar aí, para você falar bastante, porque a gente vai ter aqui, ó, muito tempo para você contar. Quero te perguntar tudo, porque é importante a gente trazer aqui a história de vocês, e não só como escritores, mas como histórias de vida pessoal, tudo que você vivenciou para estar aqui hoje. E a gente está falando do sucesso delas, então, o que é sucesso para você? A gente vai perguntar tudo, tá preparada? Preparadíssima aqui. Então vamos embora. Vamos lá. E depois que você recebeu o convite da editora Chave Mestra, primeiro de tudo, você esperava escrever um livro? Você tinha esse sonho? Olha só, o tanto que foi, eu falo que foi Deus que colocou essa possibilidade na minha vida e justamente agora, nesse tempo. Em 2019, eu fiz um orçamento com uma outra editora para fazer o lançamento do livro, para ter ideia de quanto que custava isso. E fiz tudinho, eu acho que eu engavetei isso. Ficou lá parado. E quando eu recebi a proposta da Chave Mestra, e principalmente o tema também, o sucesso é delas, quando fala de empreendedorismo, dos nossos desafios, então isso está fazendo mais sentido agora eu fazer o lançamento do meu livro do que se eu tivesse lançado ele lá em 2019. Então é sem explicação, não dá para mim descrever em uma palavra o que é isso, porque é um conjunto de emoções. Mas o mais importante de tudo isso é eu saber que o que está compartilhado lá é verdade, é a nossa realidade do dia a dia, porque mais importante do que isso é você trazer verdade naquilo que você construiu até hoje e que você pode inspirar outras pessoas. Ótimo. E o sucesso é sobre isso, né?
O Exatamente. sucesso é sobre você, não só para você, mas para outras pessoas, né? Isso. E nesse processo também, o tanto que nós nos descobrimos. Porque ao escrever esse capítulo, então eu recapitulei um pouquinho do meu passado, que é justamente isso que eu falo. Nós podemos reescrever o nosso futuro, baseado naquilo que a gente viveu, porque é experiência. Eu falo que é algo que você vivenciou e como que você vai usar o seu passado para você subir mais um degrau. Então, isso é o que faz a diferença. Ótimo. Quero que você fale, depois que você recebeu então o convite, e aí você pensou, não, vou escrever agora com a editora Chave Mestra, e que honra a nossa aí de poder fazer parte dessa sua história, porque nós escrevemos, mas é a história de vocês, então é uma honra pra gente também tê-la conosco. Mas quando você recebeu o convite, aí você foi fazer a parte lá da escrita. O que você pensou, no que você se inspirou na hora de escrever? E sobre o que tem ali no seu capítulo? Quando você fala, vai com medo e a vida te surpreende. Aí a vida surpreende quem arrisca. Exatamente. Eu me inspirei nos meus pais, porque eu tive uma vida, uma infância, eu falo que limitadas, assim, financeiramente, a gente nunca passamos necessidade, algo do tipo, mas a gente tinha o necessário. Regalias não existia. Então tudo isso vem dos meus pais. Meus pais, eles não tiveram estudo, né? Eles têm o básico, eles sabem ler e escrever. E eles nunca deixaram nós sem estudar. Então nós somos 3 irmãs e ele nunca deixou nenhuma de nós estudarmos. E ele sempre trabalhou na roça. A vida dele, esse ano, 2025, é o período que ele está aposentando. Ele e a minha mãe estão saindo. Então, eles foram a minha grande inspiração e o meu processo hoje, a minha realidade hoje. Então, o que eu experienciei quando era criança, para a minha fase adolescente, adulta, e o que eu construí hoje foi o que mais me inspirou escrever esse capítulo e mostrar para as outras pessoas que o passado ele não determina, né, onde você quer chegar. Mas você precisa usar tudo isso como ferramentas para o que você quer alcançar. Então, os grandes motivadores disso tudo foram os meus pais, a minha família atual, e eu falo que os relacionamentos que eu construí durante esse período, porque em todas as fases da nossa vida nós precisamos de pessoas. Eu falo que você não cresce sozinho, e exatamente. A editora Chave Mestra, eu falo que ela é luz na vida das pessoas, porque vocês enxergaram em mim. E com relação ao convite, eu fiquei tão feliz, porque assim, antes eu fui atrás, eu procurei para editar o meu livro, e agora não, olharam para mim, viram que a minha história ela poderia ser inspiradora, então isso tem um grande significado para mim dentro do meu livro, né? Saber que hoje o que eu construí está fazendo diferença, né? E está fazendo com que outras pessoas olhem e vejam o que eu alcancei hoje e aonde eu estou, né? E para onde eu quero ir futuramente também, porque a gente sempre busca um pouquinho mais. Ótimo. E quando você foi escrever, o que você pensou assim que impactaria as pessoas? A história completa, o capítulo completo já vai impactar as pessoas, claro. Mas tem algo que você pensou em específico que impactaria a vida deles? Sim, eu acredito que o medo hoje na nossa vida, ele é normal até determinado momento, mas você precisa se olhar para dentro de si e perceber que você precisa melhorar algo. Então eu tive uma fase que eu era muito tímida. Dentro das empresas onde eu trabalhava, eu deixava de me expressar. E às vezes eu deixava de dar uma opinião que eu acredito que naquele momento talvez seria importante. Então eu comecei a me treinar sozinha. Eu falo que eu comecei a me desafiar. Eu falei, eu preciso sair dessa minha zona de conforto e melhorar. Então dentro do meu livro tá isso aí. Aquela questão de que eu olhava para mim, era tímida, perdia oportunidades, porque eu deixava deixava de fazer aquilo que precisava ser feito. Então eu comecei a me desafiar e hoje eu vejo que isso fez diferença na minha vida. E hoje eu oriento outras pessoas a se arriscarem mais. Ótimo. Vai com medo, vai com vergonha, se desafia a melhorar.
crie situações, porque eu falo que nós, no meu treinamento eu falo muito, crie as suas oportunidades. E eu falo que hoje eu estou aqui, eu estou criando as minhas oportunidades, porque eu vim aqui intencionalmente. Eu poderia muito bem ter feito somente o meu livro, mas eu quis fazer um podcast, eu quis participar de uma palestra, justamente para que eu pudesse cada dia evoluir. Porque tudo aquilo que a gente faz na vida, ele gera uma experiência única para nós. Né? Então, sempre aquele friozinho na barriga, ele vai precisar existir. Por quê? Porque você está crescendo cada dia mais. E eu acredito muito nisso. E quando você fala de arriscar, eu não sei se aconteceu isso com você, eu falo por algumas experiências, mas aqui eu sou apenas a host, eu estou entrevistando, que o podcast é dela. Então, para você, algumas experiências que você teve na vida e que você se arriscou, você percebeu que no primeiro momento, quando no desconhecido a gente tem receio, tem medo, mas que depois você falou, puxa, agora ficou tranquilo, se tornou um hábito. É um pouco disso que você fala para as pessoas? É do se arriscar, que tem o medo, sim, vai ter a insegurança, vai ter as ansiedades, enfim, os anseios, mas que depois isso se resolve e se torna comum. É isso? Exatamente. E a minha história, ela é bem engraçada quando eu fiz a transição de carreira. Justamente nesse momento que eu tive que deixar o seguro por algo que eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu tinha um determinado salário e realmente dá aquele medo. Só que eu comecei a me preparar. Então, hoje eu estou há 3 anos com o meu escritório da forma que eu escolhi, que eu decidi trabalhar. E quando foi para mim sair, eu recebi muitos nãos. Eu recebi muitos não e muitos julgamentos também. Ah, você vai deixar um trabalho, você não vai ter mais 13º, não vai ter... É porque, assim, muita gente fica apegado a isso, né? A essas questões que limitam, na verdade. E eu deixei falar. Eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha me preparado antes, eu falo tanto estudar, quanto me desafiar, me permitir relacionamentos diferentes. E eu falo que tudo que a gente vai fazer hoje, nós precisamos ser intencional. Se você vai ler um livro, leia ele intencionalmente. Se você vai se conectar com pessoas, vá lá intencionalmente. Então eu me permiti isso. Tinha eventos que eu me inscrevi, eu ia sozinha. Porque às vezes a gente quer que o amigo vá, a gente convida o marido, convida a filha, vamos comigo? Aí às vezes ninguém quer ir. E às vezes não é o propósito deles, mas é o seu. E se você deixa de se permitir estar nesses lugares, você acaba perdendo a oportunidade. Então é um pouquinho disso. Ótimo. E na realidade, quando você faz isso, você entende que a intenção daquilo é para você. Porque como você falou, e nós, eu não sei se só nós mulheres, mas eu penso que eu conversando com muitas mulheres, amigas e pessoas próximas que são mulheres, falam, mas eu queria tanto que alguém me incentivasse, alguém que está comigo, eu queria que alguém fizesse isso também, porque me motiva. É claro que a motivação ela existe, a ambiência, e você está fazendo com alguém sempre é melhor. Mas quando você tem a intenção para si, para o seu crescimento, para o seu propósito, aí foi o que você falou, você se arrisca e vai, mesmo que ninguém te incentiva, mesmo que tem pessoas que falam até, não faz isso que não é para você. É um pouco disso também, é o teu propósito, o sucesso é mais sobre isso, né? Exatamente. É o sucesso de saber onde você quer chegar. Porque o sucesso para mim hoje, ele não é sobre dinheiro, especificamente. O dinheiro ele é a consequência de tudo isso que você se desafia. E o que eu olho? É olhar hoje e ver a minha identidade com mais clareza. É olhar para mim, ver que o autoconhecimento, tudo isso fez a diferença, né, na minha vida, no meu processo e naquilo que eu me arrisquei a fazer. Eu tenho 6 livros que fizeram a diferença na minha vida. Ótimo, conta pra gente. E eu falo que eles também me inspiraram a fazer o meu. E saber que da mesma forma que o conteúdo deles me inspiraram a estar até aqui, o meu também pode inspirar alguém a chegar no mesmo... Eu falo na mesma realização que eu estou tendo hoje. E um deles, eu quero só citar o nome, que Ótimo, eu li Dinheiro Emocional, quando eu comecei a organizar a minha vida financeira. Porque eu penso que a pessoa física, você, a gente tem que estar muito bem alinhada. Financeiramente, eu falo que isso, ele nos traz clareza da nossa realidade onde a gente está hoje. Porque tudo que a gente almeja na vida, eu falo que depende do dinheiro.
E a gente precisa falar do dinheiro com muita clareza, eu falo com segurança, falar isso com tranquilidade. E hoje eu consigo fazer isso. Dinheiro é emocional. Eu li o Me Poupe da Natália Arcuri também, que trouxe essa pegada da organização financeira. E o terceiro foi Como Organizar as Finanças, com o Gustavo Cerbasi. Ele foi meu professor na pós também. E foi, assim, uma descoberta. Foi além de falar de dinheiro, né? Porque eles trazem também o emocional. E depois eu li Especialista em Pessoas, porque eu já estava pensando Thiago em trabalhar Brunet. com pessoas. Eu já estava começando a ensinar sobre educação financeira, porque a primeira pessoa, eu falo que a minha primeira mentorada foi eu. Né? Eu me organizei, então eu fazia as minhas planilhas, fazia meus orçamentos, meus planos, e os meus amigos começaram a ver. Eu falei, gente, isso eu posso transformar em algo profissional. Foi aonde eu comecei. Aí eu li Especialista em Pessoas, entendi, né, onde que cabe cada pessoa na nossa vida. E depois eu li 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, do Paulo Vieira também, que me trouxe, assim, eu falo que autorresponsabilidade. Ótimo. Porque as nossas realizações e onde você quer chegar, a responsabilidade maior é sua. Porque quem tem que fazer o que precisa ser feito é eu e você. Né? Tem coisas que ninguém vai fazer por nós. Nós temos pessoas nas nossas vidas, porque a gente precisa de pessoas. E o que a gente faz é para pessoas. Mas a gente precisa estar bem com relação a isso também. E um outro que eu li, que foi assim, eu falo que a virada de chave para mim foi o Desistir em Pensar. Esse livro eu ganhei de um dos meus líderes profissionais. Foi o último emprego que eu trabalhei antes de sair do CLT. E eu fiquei lá 7 meses. Eu saí porque eu já não estava assim, tão feliz naquilo que eu fazia. E eu recebi outra oportunidade. Para você ver, a diferença de salário era de R$200. E eu fui, porque eu queria viver algo novo, algo diferente. Mas quando eu estava com 3 meses que eu estava naquele lugar, veio um desconforto tão grande que eu falei, gente, eu não quero isso aqui, eu estou vivendo a mesma situação que estava antes no outro. E esse livro, ele veio justamente para me fazer desistir nem pensar, justamente porque ele traz essa pegada de você ir atrás daquilo que você quer. Então eu lembro que eu tinha 3 clientes de contabilidade e fui para o escritório com força de vontade. E hoje eu falo que fazer essa minha transição de carreira foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até aqui. E quando você fez essa transição, você coloca aqui hoje que você profissionalmente atua como empresária contábil, mentora e palestrante. Você é graduada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Auditoria e Planejamento Tributário. E Planejamento Financeiro e Finanças é pouca coisa, né, Comportamentais. gente? E comportamentais pela PUC do Rio Grande do Sul, é isso? Exatamente. Do Rio Grande do Sul. Hoje, como mentor e palestrante, qual que é o teu trabalho? Você atende qual é o teu público? Quem são as pessoas que te procuram? Hoje eu tenho um escritório contábil, então a gente trabalha com toda essa parte de formalização empresarial, abertura, e eu trabalho com a pessoa física, que é aquele que precisa de orientação financeira, de um planejamento, de conhecer a sua realidade financeira, e trago essa pegada de que o profissional, ele precisa estar bem consigo mesmo, a pessoa física dele precisa estar bem resolvida, para que a empresa dele também vá bem, né? Para que a empresa dele não sofra, porque eu falo que nós empresários, ou a gente faz com que a nossa empresa ela cresça saudável, ou a gente faz com que ela capengue muitas vezes, né? Por falta de organização, por falta de planejamento. Então, é justamente isso que eu trago. E eu tento trazer isso de forma leve, para que a pessoa ela possa entender que gestão, né, tanto financeira, gestão contábil, ela pode acontecer. E ela precisa acontecer, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, para que a gente tenha mais sucesso com mais tranquilidade e às vezes até com mais rapidez. Porque às vezes a gente só quer chutar o balde, pronto, e depois, quem vai buscar esse balde? Quem vai buscar o balde? Quem vai buscar o balde? E qual o planejamento que você tem para após você tomar uma decisão e o que você vai fazer após isso? Ótimo. Então a gente tem que estar com isso bem resolvido. E tem algo na tua história, Daiana? Não sei se a gente tem tempo. A gente está caminhando pro final do nosso podcast, mas a gente ainda tem um tempinho. Tem algo que você pode passar para quem está vendo a gente, que seja uma história de inspiração para muitos, que de repente você, de superação na realidade, que você tenha passado com algum
a gente já falou bastante aqui, mas um específico de que você tenha se desafiado, se arriscado, falando, não, eu vou me arriscar e deu certo, claro, depois de você se superar, e que pode trazer para eles aí um incentivo para que essas pessoas saiam de onde elas estão e ela realmente arrisque a ser diferente, a ter novos resultados, a ter sucesso, principalmente as mulheres? Sim, eu tenho. E o que eu quero dizer para a mulher que está nos ouvindo agora é que ela não tenha medo de fazer aquilo que está no coração dela. Primeiro, eu acredito que aquele sonho meu e seu, que arde dentro de nós e que a gente pensa nele o tempo todo, ele pode ajudar muitas outras mulheres. E eu acredito que cada um de nós temos um dom. Cada um sabe ensinar de uma forma. Às vezes eu sou boa em matemática e você não é. Mas você é boa em português. Você pode me ajudar a quebrar as minhas crenças de não entender sobre isso. Então eu acredito muito que cada um de nós temos um dom e que muitas outras pessoas eles precisam, né? Precisa do que eu sei, precisa do que você sabe. Então não tenha medo de expor aquilo que está dentro do seu coração ardendo. E primeiro, busque se autoconhecer, traga a autorresponsabilidade para si, porque nós somos autores da nossa própria história. Então eu acredito muito que quando você vai atrás, críticas sempre nós vamos ouvir. Né? Opiniões de que você poderia fazer dessa forma, sempre a gente vai ouvir. Então, assim, acredita naquilo que você está se propondo a fazer. Então, não importa de onde você veio, qual a dificuldade você passou. Então, olhe daqui para frente. Né? A nossa história é como um livro. O que está escrito para trás não tem como mais a gente ir lá e reescrever e mudar a história. Exato. Mas a gente pode mudar daqui para frente. E a gente pode reescrever de uma forma diferente. Então, busque autoconhecimento, se relacione com pessoas, né? Busque network, se desafie a estar em ambientes que te tragam desconforto, porque muitas vezes aquele ambiente que te traz desconforto é algo que você precisa, eu falo, melhorar. Né? Será que não é uma vergonha que você tem excessiva? Será que não é o medo de ser julgada? Então, tudo isso a gente precisa, eu falo, que se desafiar. Então, em tudo isso eu me desafiei, desde a timidez, desde o medo de falar em público, desde o medo de estar em lugares sozinha. Então, isso faz a diferença. E eu achei bem importante do que você falou, que é de se expor. E a palavra arriscar é um pouco disso, é se expor, é ser vulnerável, é entender que a gente precisa também disso para aprender até com os nossos erros. Porque vai ter coisa que você ainda vai ouvir alguém dizendo, olha, faz dessa forma, e aí quando você vai fazer não é exatamente, porque cada ser humano é único, e aí você vai aprendendo e entendendo que esse caminho aqui já não serve para você. E você acredita também, e eu queria que você entrasse um pouquinho agora no livro, mas antes disso, você acredita que precisa do autoconhecimento, então, de você se conhecer, de você saber o seu propósito, quem você é, para você atingir esse sucesso que, senão você não sabe nem o que você está buscando? Exatamente, eu falo que o autoconhecimento, autoimagem, autorresponsabilidade são três situações que nós precisamos buscar primordialmente. Porque quando você não entende a sua identidade, não sabe qual é a sua identidade, você vai ouvir opiniões diversas. E cada coisa que você ouvir diferente, você vai pegar caminhos diferentes que às vezes te tarda mais para você chegar à sua realização pessoal. Então, eu falo que isso foi o que mudou muito. E foi através de livros, foi através de pessoas, de relacionamentos que eu cheguei, né, a essa conclusão de que eu precisava passar por esse processo. Principalmente algo que você falou, né, se expor. Eu comecei a me expor. Muitas vezes para muitos seria ridículo, mas para mim foi portas abertas. Porque eu acredito muito que relacionamento ele abre portas e encurta caminhos para nós. Ótimo. Vamos entrar lá pro livro, vamos falar. Eu sei que você já está falando, porque aqui você já contou tua história, você já falou da questão da transição de carreira, já tem muitas questões que já estão no livro do que a gente está falando aqui. Mas quando você fala aqui, você falou também dos livros, da leitura, e quando você fala assim, que é impressionante como as coisas... Deixa eu ler aqui, ó. É impressionante como as coisas começam a fluir naturalmente quando buscamos crescimento e mudança pessoal. Depois de 8 anos naquela empresa que ela fala, vão lá ler,
já estava no processo de transição de carreira. No início de 2020, comecei a atender meus primeiros clientes de planejamento financeiro pessoal. E quem diria que em plena pandemia, enquanto muitos fechavam suas portas, um mundo de oportunidades surgia para mim. E eu achei interessante essa parte, por quê? Porque a pandemia em si, você que está vendo esse vídeo em 2025 aí, eu não sei se você vai estar vendo em 2025 ou de repente o YouTube, graças a Deus, ele mostra muito conteúdo depois de muitos anos para as pessoas e talvez você veja esse vídeo depois, mas o momento da pandemia foi, não só no Brasil, mas mundial, foi muito agressivo para muitas pessoas e realmente foi para todos. Mas foi também a oportunidade que muita gente se colocou naquilo, se arriscou, se projetou para mudar de carreira, para fazer um novo negócio, para que fechasse as portas e outras abrissem. Eu fui uma delas e saí do ramo da TV e fui para podcast. Você saindo na transição, muita gente se viu em uma situação que ou eu vou para frente ou eu vou recuar. E eu achei bonito quando você falou, que você falou aqui. Quem diria que em plena pandemia, enquanto muitos fechavam as portas, um mundo de oportunidades surgia. Quando fala de um mundo de oportunidades, é a sua visão. Porque para muitos poderia ser um mundo de dor, de não que não fosse, eu quero perda, né, que houve. De perda. Eu tive perda na família, quantas pessoas não teve, mas é a visão da gente do novo. Então, para você foi uma oportunidade, é um mundo de oportunidade. Exatamente, esse foi um marco, é algo que eu quis muito citar no livro justamente por isso, porque às vezes você fica olhando para as circunstâncias ao redor, né, para aquilo que está acontecendo. Eu poderia ter parado aí, eu poderia não, eu tô aqui, deixa eu continuar aqui onde eu estou, quietinha, e ter parado, mas eu continuei na divulgação, eu continuei falando o que eu fazia, e eu continuei os meus atendimentos. E nesse período foi tão bom, porque assim, eu comecei a me redescobrir, porque tudo aquilo que eu tinha me posicionado para fazer lá atrás estava acontecendo e fluindo de uma forma que eu não imaginava que seria. Né? Então, assim, foi durante a pandemia e eu lembro que eu comecei a atender home office, porque o meu escritório hoje, eu preparei ele para ser 100% home office. Então, quem trabalha comigo hoje também trabalha dessa forma. Então, eu posso proporcionar hoje trabalho para mães que têm filhos, que na minha época eu não tive a oportunidade de estar com a minha filha, eu tinha que trabalhar exclusivamente para trabalhar, né? Então hoje eu proporciono isso a outras pessoas e eu fico maravilhada. E quando você lê aí que realmente quando você está preparado e quando você começa a ver as coisas a fluir, elas começam a fluir naturalmente. Porque eu acredito muito que tudo que você planta, você vai colher na proporção do que você cuidou. Então, quando você planta uma planta, você vai regar ela, cuidar bonitinho. E como é que a gente planta o que a gente quer colher? É justamente essa parte de investimento. Invista em você, né? Olhe para você o que você precisa. Comece a se perguntar o que eu preciso fazer para isso que eu quero, que eu tenho como objetivo de alcançar. Num primeiro momento ele pode parecer difícil para você, mas começa por as pequenas coisas que você precisa colocar no lugar. Às vezes é a sua casa que você precisa começar a organizar. Às vezes eu pergunto assim, como que você deixou a sua cama no momento exato que a gente está conversando aqui hoje? Tá bagunçada? Tá? De que jeito que ela ficou? Então, às vezes é por aí que você começa a organizar suas gavetas, começa a organizar a sua vida financeira pessoal e as coisas elas vão fluindo naturalmente. Então, a gente tem que começar pelo básico. Faça o que precisa ser feito para que as coisas comecem a fluir. Então, eu passei esses degrauzinhos um por um e eu falo que as coisas depois começaram a fluir naturalmente. Né? Então, é realização. E eu estou muito feliz, fico feliz porque é o meu primeiro livro, mas eu já tenho 2 livros em mente do que eu quero transmitir. Esse vai ser o meu livro solo mesmo. E eu acredito que esse conteúdo que eu vou compartilhar vai ajudar muitos outros. Então vocês já viram aí, né? Tá chegando livro solo. José, depois me dá quanto tempo a gente tem aí, porque é assim, viu? Ele me dá tempo, aí depois ele me dá 2 minutos, não é tempo pra nada, só pra dar tchau. Só dá pra dar tchau. Mas vocês viram que tá um spoiler aí dela, que tá vindo material novo, mas esse aqui tá com cheirinho de novo ainda. E
já me deu um tempo. Ih, já tá acabando nosso tempo, então vamos lá. Ele já é lindo e novo, cheirinho de novo, acabou de sair do forno e inclusive tá sendo lançado aqui no Rio de Janeiro. Um marco pra gente, para os escritores. A editora Chave Mestra esse ano de 2025 aqui na Bienal do Livro, que é grandioso. Você vai conferir. Você que tá no nosso YouTube, no canal do YouTube, depois vai no nosso Instagram. Editora Chave Mestra. Por lá você vai conferir também alguns trechinhos que a gente coloca no feed, tem nos destaques também do nosso material todo que a gente tem produzido aqui, dos nossos escritores, nos lançamentos, nos podcasts, nas palestras, nos autógrafos. A gente tem sessão de autógrafo muito gostoso. Então depois você confere tudo no Instagram, se você não tiver. Se você não conhece melhor, né? A gente tá no YouTube, então não dá pra você saber tudo. Então vai lá pra gente conferir os bastidores. Então esse livro, ele vai ser lançado aqui. Então tá cheirinho de novo, muito lindo e com muito escritor, assim, com muita história pra contar e boa. Quero que você deixe, pra gente finalizar aqui, eu quero que você deixe uma chave. Eu pego todos eles de surpresa aqui, mas prepara pra gente uma chave importante, algo que você quer deixar de mensagem final na sua câmera, para que as pessoas que estão vendo a gente abram alguma determinada porta, seja a porta da saúde, seja a porta da prosperidade, seja a porta do relacionamento, enfim, o que você quiser. Traz pra gente uma chave aí. Eu quero deixar uma frase que, inclusive, ela tá no meu livro, que é: empreender é um ato de fé. Você acredita primeiro e o mundo acredita depois. Ótimo. Por quê? Com força de vontade e a nossa fé, a gente alcança lugares que você acredita muitas vezes que não é para você. Então, é essa frase que eu quero deixar. E acreditar. Acredite, sonhe, verbalize isso e materialize também, porque eu falo que você escrever, colocar isso no papel e depois você voltar, revisar, fazer um checklist, faz um checklist mesmo, marca cada coisinha que você foi alcançando, isso te traz mais força, porque você viu que aquilo que realizou, você tem mais força de vontade para fazer e ir para a próxima etapa. Então, empreender é um ato de fé. Você acredita primeiro e o mundo acredita depois. Ótimo, quero te agradecer muito, Daiane. Muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente neste dia maravilhoso no podcast, contando um pouquinho sobre o teu livro que logo logo está sendo lançado. Obrigada, viu? Tá ótimo, fico muito feliz e eu agradeço também a editora Chave Mestra por todo o apoio, por todo o suporte, né, que nos deu desde o início, que a gente recebeu a proposta do lançamento. Então eu estou muito feliz com todo o processo. Ótimo, e volte sempre, talvez não aqui na Bienal, porque a gente logo tá indo embora. A Bienal acaba domingo, nós estamos quase finalizando aqui todo o nosso trabalho dessa feira linda, mas fica o convite para você ir lá em São Paulo quando estiver por lá, no Alphaville, que o nosso estúdio Chavecast está por lá, então fica o convite. Tá vendo aí o que eu falei? Crie as suas oportunidades, imagina lá em São Paulo. Eu quero sim, com certeza. Vá que a gente vai te receber. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente aqui até esse tempo, assistindo o nosso episódio, conferindo tudo, todas as dicas, todo o aprendizado, tudo que aquilo que a nossa escritora trouxe para cá do sucesso. O sucesso é delas. E se você quiser adquirir o seu livro, entre em contato. Aqui na descrição do nosso vídeo tem o contato da escritora, o Instagram, tudo. É só você falar com ela ou a equipe dela e adquirir o seu livro. Ou, de repente, presentear alguém, para você ou para alguma mulher que quer ter sucesso na vida, na carreira, em tudo que ela precisa, em tudo que ela deseja fazer. Te vejo no nosso próximo episódio, talvez o próximo que você assista, ainda aqui no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro. Até nosso próximo episódio.